Agora esta chamada está sendo gravada. Olá, pessoal. Espero que todos estejam bem. Eu me chamo Jéssica, eu sou doutoranda em Ciência dos Alimentos pela Universidade Federal de Lavras. Para mim, é um prazer e uma honra estar aqui com vocês. Agradeço à equipe Tecali pelo convite e pela oportunidade de estar participando desse evento. Sejam bem-vindos à nossa palestra, que hoje vai falar sobre qualidade de embalagens de alimentos. Bom, eu gostaria de começar destacando para vocês a importância das múltiplas funções das embalagens na indústria alimentícia. Porque, vejam bem, para além de ser apenas um recipiente que contém um produto, a embalagem, especialmente aquelas que estão em contato com o alimento, tem como principal objetivo preservar a qualidade, a segurança e a integridade desse produto. E quando nós falamos dessas funções, das funções da embalagem, nós estamos falando de papéis que se complementam. E esses papéis em conjunto, eles tornam o sistema da embalagem funcional. Por exemplo, a proteção. A proteção, ela evita que a embalagem sofra danos mecânicos, sendo eles acidentais ou não. A conservação. A conservação, ela estende a vida útil do produto lá nas prateleiras, até o período final da validade. A informação. A informação ela é um ponto-chave para as embalagens, porque no design do rótulo, além de ter as informações obrigatórias, tem também mensagens implícitas, que muitas das vezes vai ser transmitida para o consumidor e vai persuadir, vai ajudar ele na tomada de decisão para a compra do produto. E ainda, a gente tem as facilidades de uso, tanto para o consumidor, no momento posterior à sua compra, em que ele tem a praticidade, né, ou a facilidade de manuseio com aquela embalagem, como também pela própria indústria, que muitas das vezes projeta para trazer conveniência, ou seja, para facilitar a estocagem, a distribuição, otimizar todo o sistema de logística como um todo. Bom, então, essas funções das embalagens são muito importantes. Em relação aos materiais que são mais utilizados pela indústria alimentícia, nós temos o vidro e o metal, que são materiais inorgânicos. Temos também materiais celulósicos, como, por exemplo, o papel e o papelão. Temos as embalagens poliméricas, né, que são vários tipos de plásticos que são amplamente utilizados. Temos as embalagens com multicamadas, como as flexíveis e as cartonadas. Enfim, todos esses materiais muito utilizados, eles são selecionados, são escolhidos e também são desenvolvidos de forma estratégica, para que se possa garantir as características desse produto, de forma a que se estenda a vida útil dele. Essas características são principalmente sensoriais e de segurança. Justamente porque as embalagens precisam garantir essa proteção, essa segurança, justamente por precisarem ter um desempenho e manterem a qualidade do produto, que é essencial a realização de testes de qualidade das embalagens. Porque, vejam bem, de nada adianta que toda a produção seja monitorada, se mantenha um controle de qualidade eficiente, se a embalagem, que é uma extensão desse sistema, não acompanha, não atende a esses requisitos. Então, testar as embalagens de alimentos
é parte do sistema de garantia de qualidade. E esses testes, eles podem ser feitos tanto pelos próprios fornecedores, como em laboratórios especializados, e também dentro da indústria de alimentos. Isso varia bastante. Varia também o inúmero tipos de testes que a gente tem. São muitos testes, porque são testes definidos para cada tipo de material. E alguns são testes bastante específicos, dependendo das particularidades que o material apresenta. Mas, para a nossa palestra hoje, nós vamos focar em alguns testes mais comuns, como os testes visuais, os testes dimensionais, os testes físicos e mecânicos e os testes de barreira. Bom, começando pelos testes visuais. Esses testes, eles são ensaios rotineiros e bastante simples, que são realizados na avaliação das embalagens. De uma forma geral, consiste numa inspeção à procura de defeitos estruturais nas embalagens. E pode ser feito manualmente, né, com uma inspeção visual, ou também pode ser feito de forma automatizada, com equipamentos específicos, que é a maioria dos casos para as grandes indústrias. Nessa figura, para exemplificar, a gente tem uma inspeção visual de embalagens de vidro. Nesse caso, o inspetor está procurando defeitos nas embalagens, que podem ser defeitos críticos, maiores ou menores, como bolhas, fissuras e trincas. O objetivo é que, posteriormente, o produto envasado mantenha sua integridade e segurança. E, para isso, esses defeitos não podem estar presentes. Então, essa observação ela é feita para evitar que, posteriormente, tenha contaminações, vazamentos ou qualquer outro tipo de dano durante o uso. Bom, agora em relação aos testes dimensionais, começando a falar deles, eu vou apresentar inicialmente dois ensaios. O ensaio da espessura e o da gramatura. Esses são procedimentos fundamentais para a caracterização dimensional e física das embalagens. Esses dois testes, eles têm um propósito muito similar. Que propósito é esse? Um propósito de avaliar a uniformidade e a consistência estrutural do material. E isso, pessoal, está muito relacionado com a resistência mecânica e as propriedades de barreira. No caso da determinação da espessura, para o ensaio da espessura, nós temos duas metodologias. Uma é o método direto, que é basicamente você fazer uma medição com um micrômetro ou um paquímetro, e o outro é o método gravimétrico, em que é feito um cálculo a partir da relação entre a massa, a área e a densidade do material. Bom, pequenas variações que a gente tem na espessura podem aí atrapalhar bastante a funcionalidade da embalagem. Pensem bem, dependendo dessa variação, a gente pode não conseguir vedar muito bem o material. E aí, não vedando muito bem, tem aí a possibilidade de passagem de umidade, de ar e de contaminantes. Já a gramatura é um teste que corresponde à relação entre o peso de uma amostra, então aí nós utilizamos a balança, e a sua área superficial, do material que está sendo avaliado. Então, com a determinação da área da amostra e com o uso da balança para fazer o peso da amostra, a gente tem a gramatura, que é expressa em gramas por metro quadrado. Um exemplo importante de uso da gramatura é para as embalagens de papel. Por quê?
Porque a gramatura, ela praticamente influencia todas as outras propriedades desse tipo de embalagem, como a rigidez, a resistência e a aparência. Então, é um ótimo exemplo para a gente poder entender que a medição desses parâmetros, eles ajudam a gente a interpretar a qualidade desse material. Ainda falando sobre embalagens de papel, para a gente usar como exemplo e para facilitar o entendimento da aplicação do teste, nós vamos introduzir agora sobre a determinação do teor de umidade. Esse teste é muito comum, é uma análise muito comum nos laboratórios, né, das áreas relacionadas aí aos alimentos. E não é diferente para análise também da embalagem. O teste é bastante simples. Nós fazemos o peso da amostra antes da secagem e depois da secagem, que é feita geralmente em estufa, até atingir, né, um peso constante. E aí a diferença entre essas duas pesagens vai indicar o teor de umidade, que é um valor em porcentagem. Esse dado, ele é bastante importante. Por quê? Porque o teor de umidade, ele afeta diretamente propriedades como a resistência mecânica, a rigidez e a barreira à umidade. Os papéis, pessoal, eles são muito mais suscetíveis à absorção de água. E se esses papéis, eles absorvem a água e tem uma maior umidade, nós vamos perder resistência e vamos ter aí uma deformação dessa embalagem com mais facilidade. Enquanto níveis muito baixos de umidade no papel vão aí estar comprometendo, porque podem deixar esse papel mais frágil, né, ou esse papelão mais frágil e mais quebradiço. É um exemplo fácil para a gente visualizar como que funciona. E é uma informação muito importante, porque, inclusive, faz parte da tomada de decisão, até mesmo da própria gestão. Porque, dentre outras razões, ela pode ser utilizada para auxiliar na definição de condições ideais de armazenamento e de processamento desse tipo de embalagem, contendo ali o produto. Ainda falando sobre testes dimensionais, mas trazendo um olhar para as embalagens metálicas, eu trouxe o teste de recravação. A recravação, ela é a junção do corpo da lata e da tampa, e é justamente isso que vai trazer a hermeticidade para esse produto. É isso que vai impedir que haja passagem e troca com o meio ambiente. Então, umidade, ar, micro-organismos. Essa metodologia que está apresentada aqui é uma referência técnica. Na indústria, eles utilizam equipamentos específicos. Porque é uma análise de rotina que é feita, é uma análise muito importante. Porém, para exemplificar, eu trouxe essa metodologia. Nela, a gente tem dois passos. Um exame visual, uma inspeção visual, que é observar aspectos externos e internos da recravação. E tem a avaliação dimensional, que é o nosso enfoque nesse momento, em que se faz a determinação de parâmetros específicos, seja um micrômetro. Essas medições trazem informações sobre a espessura e a altura da recravação, a profundidade do rebaixo, o ganho do corpo e da tampa, o gancho do corpo e da tampa, e com isso é aplicado um cálculo em que é possível ter as características da recravação, como nível de rugas, sobreposição, índice de compactação, entre outros. Bom, agora, entrando
nos ensaios físicos e mecânicos, nós vamos falar de um ensaio bastante importante, que pode ser feito em diversos tipos de materiais, né, diversos tipos de embalagens rígidas, mas que para esse exemplo está sendo trazido a embalagem de vidro, para nossa melhor visualização. Nesse caso, ou seja, nessa metodologia especificamente, nós temos a aplicação de uma pressão hidrostática crescente até que a embalagem atinja um ponto de ruptura ou até um valor de pressão previamente ali estabelecido no equipamento. E aí, durante o teste, vai ocorrer a formação de uma fratura, e aí normalmente se inicia na parede vertical da embalagem, e aí, desse processo, tem-se a formação de uma trinca. Nesse momento é que se tem o ponto em que esse material atingiu o seu limite de resistência. É um ensaio importante no controle de qualidade de embalagens e é feito principalmente pelos fornecedores, né, e laboratórios de qualidade desse tipo de material. Como eu disse no começo, é feito também para materiais rígidos, outros tipos de materiais rígidos têm outras metodologias. E para a gente poder visualizar isso também melhor, a gente pode exemplificar que tipo de produto. Por exemplo, esse tipo de teste é feito para bebidas gaseificadas. Também é feito para produtos que sofrem tratamento térmico, ou seja, produtos que vão sofrer uma alta pressão interna durante a linha de processamento, de produção. Bom, mais um teste, também utilizando o vidro como exemplo, e adaptado, né, para essa metodologia, é o teste da resistência ao impacto. Nesse caso, a gente vai acompanhar aqui um vídeo que tem aí a demonstração dessa metodologia, e enquanto o vídeo vai passando, eu vou conversando com vocês, explicando a metodologia. Bom, basicamente, as garrafas elas vão ser submetidas ao impacto de um pêndulo, tá certo? Que, ao ser liberado de uma determinada altura, vai transferir energia para a embalagem. E nesse momento tem-se a quebra. Esse método, na verdade, ele se baseia no aumento progressivo da velocidade do impacto até que a embalagem se quebre. E é um teste bastante importante, porque indica o limite de resistência desse tipo de material, já que o vidro, como nós sabemos, está muito mais suscetível a quedas, a impacto, a choques, né? Portanto, isso pode trazer uma maior fragilidade. Esses ensaios também são feitos, geralmente, por essas empresas fornecedoras, né, das embalagens. E, por fim, mais um exemplo das embalagens de vidro, porque fica muito fácil da gente poder visualizar. Nós vamos falar sobre um teste que mede a capacidade da embalagem suportar forças aplicadas de cima para baixo, que é o teste da resistência à carga vertical. Essa metodologia, ela consiste em aplicar uma força crescente que vai aumentando sobre o topo da embalagem até o ponto de deformar ou de causar alguma ruptura. É um ensaio importante porque ele permite que nós possamos avaliar se a embalagem vai resistir, vai ter resistência suficiente para suportar o empilhamento. E isso na linha de produção, né? E também vai suportar o enchimento e o fechamento, né? Que são momentos em que se tem uma maior carga vertical, uma maior pressão nesse sentido.
Existem outros testes, pessoal, para outros tipos de material, mas com um nome diferente, um nome técnico diferente. Só para exemplificar, a gente tem o teste de resistência à compressão de caixas. Né? A gente utiliza para as embalagens de papelão. O princípio é muito similar e o objetivo é o mesmo. Ver se a embalagem vai suportar o empilhamento, né? Essa força aplicada de cima para baixo. Bom, já a determinação da força de abertura é um ótimo exemplo para a gente perceber como os testes também são feitos para averiguar a usabilidade da embalagem. Ou seja, para verificar o quanto que é fácil para o consumidor, qual é a facilidade que se tem de conseguir abrir o produto, manusear, sem comprometer a integridade. Bom, esse método tem a utilização de um equipamento chamado dinamômetro de tração. E aí depende do tipo de produto que está sendo ali avaliado. Como na imagem, nós temos 2 exemplos. Um de bebida e uma simulação ali de um canudo e o da latinha de sardinha. Nesse ensaio, se realiza basicamente dois passos. Primeiro, determina a força de perfuração ou de rompimento da tampa e depois aplica a força de abertura, para verificar a força de abertura. É um teste interessante e os dados ajudam a indústria a ajustar o nível ideal de resistência. Ou seja, garantir que a embalagem vai ser segura, vai estar bem vedada e, ao mesmo tempo, vai ser fácil de abrir para o consumidor. Bom, já o teste de tração é basicamente um teste que mede o quanto esse material pode resistir à força de alongamento. Ou seja, o quanto ele vai suportar ser esticado antes de romper. Para exemplificar, na imagem a gente pode ver o teste de tensão de um filme plástico. E essa metodologia, conforme a norma, é específica para esse tipo de teste, que tem as dimensões específicas ali estabelecidas para entrar em conformidade. Bom, nessa metodologia e na prática, né, que nós temos para ilustrar, a amostra de filme, com essas dimensões já padronizadas, é presa ao equipamento e tracionada com uma velocidade constante. Durante o ensaio, esse equipamento ele registra a força aplicada e o alongamento até que essa embalagem se rompa. Isso é importante porque fornece informações sobre a resistência mecânica, a elasticidade e a flexibilidade desse material. E são propriedades que estão diretamente ligadas às expectativas que se tem. Porque quando nós abrimos e utilizamos essas embalagens de filme plástico, nós justamente tentamos ver até onde ela pode cobrir e pode ser utilizada. Então, esse teste ele ajuda a perceber a qualidade e o desempenho desse material. Agora, por fim, eu trouxe os testes de barreira. Eu trouxe 2 tipos de embalagem e testes para conhecermos. Bom, para começar, o primeiro é o teste de aderência ao verniz, que também é um teste bastante simples, onde em uma embalagem metálica, uma chapa, uma amostra, é feito uma retícula e, na sequência, tem-se a aplicação de uma fita adesiva. Essa fita adesiva tem em torno de 2 centímetros, geralmente, de largura, e é posicionada em cima desses quadriculados. Então, novamente, tirando de exemplo esses quadriculados da figura, do quadro, esse tipo de retícula é feito na embalagem e, na sequência, tem a aplicação da fita. Logo em seguida, essa fita é removida rapidamente
e observa se tem um destacamento ou um desprendimento do revestimento, do verniz. O resultado, ele vai ser obtido através de uma comparação visual. Geralmente utiliza-se essa tabela especificada pela norma para fazer a classificação do teste de aderência. Se esse desempenho indica aderência total a falha total. E, bom, é um teste importante para as embalagens metálicas, porque o verniz tem função tanto estética quanto de proteção, e ele evita a corrosão, o desgaste da embalagem. Por isso, também é um teste bastante comum e importante. E, por fim, nós temos o teste de permeabilidade ao vapor d'água, que é fundamental para avaliar a qualidade funcional da embalagem, ou seja, a capacidade que a embalagem tem de atuar como barreira. Existem diferentes métodos para essa análise, mas um dos métodos mais tradicionais é o método gravimétrico. Geralmente, no laboratório, nós também temos costume de ter contato com esse tipo de teste. Inclusive, essa foto que eu trouxe na apresentação é de um dissecador do laboratório. E, bom, basicamente, nesse teste, nós utilizamos um agente higroscópico, como o cloreto de cálcio, e colocado dentro dele, dentro de uma cápsula, nós selamos esse recipiente com o material que nós vamos avaliar, a amostra que nós vamos avaliar, a nossa embalagem. E aí, essa cápsula é mantida dentro de um dissecador que vai controlar a umidade e a variação da massa ao longo do tempo vai indicar a taxa de passagem do vapor d'água através do material. Um bom exemplo que a gente tem para ilustrar a importância desse teste são os biscoitos e os salgadinhos. Por quê? Porque eles são alimentos secos e eles absorvem umidade com mais facilidade. Quando a embalagem ela não oferece uma boa barreira ao vapor d'água, ocorre uma perda de qualidade sensorial nesse produto. Ou seja, a gente tem principalmente uma perda de crocância, e isso afeta a vida útil desse produto nas prateleiras. Essa queda de qualidade, ela também traz um resultado, né, posteriormente, na queda de expectativa do consumidor, que já espera essa característica sensorial ali nesse tipo de produto. Então, é um exemplo fácil para a gente poder acompanhar a importância desse tipo de teste e dos mais tipos variados de embalagem. Bom, com isso, a gente conclui que para assegurar a qualidade de uma embalagem, são feitos vários testes de caracterização e de desempenho. Cada um desses testes vai fornecer informações que ajudam a entender como o material está se comportando ao longo da vida dele, né? Ao longo da cadeia produtiva. E também se ele vai atender às exigências que envolvem desde a sua estrutura até a sua funcionalidade. Justamente, pessoal, pela embalagem ser multifuncional, para ela ter tantas funções, que ela demanda essa variedade de métodos. Alguns vão ser mais simples e mais práticos, outros mais específicos e laboratoriais, né? Porém, quando interpretados em conjuntos, eles nos permitem tomar decisões importantes, decisões que vão estar aí relacionadas com o desenvolvimento de embalagens, com a seleção de materiais, com o controle de fornecedores, né? E também a adequação das normas, né? E das legislações relacionadas. Então, no fim das contas, como já foi comentado desde o início, garantir
a qualidade da embalagem é também garantir a segurança, a estabilidade e a percepção da qualidade do produto para o consumidor. Essas são as referências bibliográficas. E dessa forma, eu gostaria de agradecer mais uma vez ao Tecálio pela oportunidade, pelo convite. E eu deixo o meu e-mail para que vocês possam entrar em contato caso tenham alguma dúvida. Muito obrigada pela atenção.